nesse dia de festa, de celebração pelos 354 anos de Manaus, nós vamos relembrar como tudo começou e fazer um passeio pelo passado com quem conhece muito bem o lugar mais emblemático da nossa Paris dos Trópicos, o Largo São Sebastião. Nosso, vamos dizer assim, playground, que hoje que as crianças moram em prédio, tem playground, né? Então nós brincávamos livremente aí. Manaus teve início aqui, onde fica a antiga Casa do Tesouro, hoje um monumento histórico na região do Porto, no centro da capital. Aí lá no século XVII foi construído nesse espaço o Forte de São José da Barra do Rio Negro, idealizado pelo capitão de artilharia Francisco da Mota Falcão em 1669. Bom, a cidade pode até ter nascido aqui, mas quando se fala em Manaus, é impossível não lembrar do Largo São Sebastião. É por isso que eu vou voltar a falar com o seu Aristóteles. A paisagem por aqui mudou, né, seu Aristóteles? Até as brincadeiras de criança eram outras. Aqui é um gol e ali era o outro. Aí saíam 10 bicicletas daqui e 10 de lá. Aí colocava o caroço tucumã no meio. O cara vinha com o tucumã, pá! E a bola espirrava o caroço tucumã. Aí o outro vinha com a roda tentando defender. O senhor viu essas árvores todas crescerem aqui? Como é que foi isso? Elas eram pequenas, assim. Hoje elas estão mais frondosas. São centenárias também. A casa, que agora é consultório médico do Dr. Aristóteles, guarda um pedacinho da história. Começando pela placa do ano que ela foi construída, 1894. Na parede, os retratos de família, do pai, da avó e da mãe. Inclusive, seu Aristóteles é a cara da mãe, né? Esse relógio Cuco é de 1950. E esse pote de cerâmica veio com picles da Inglaterra no século passado. Falando em Inglaterra, Europa, o Largo São Sebastião retrata bem o que é a nossa Paris dos Trópicos. Ele foi construído cerca de 200 anos depois do início da história de Manaus. Com a exploração da borracha, que havia começado um pouco antes, a partir do momento em que o mercado europeu e norte-americano se interessou pela borracha, aí sim eles aplicaram, trouxeram mão de obra nordestina, porque também não tinha mão de obra para colher, para escravizar basicamente, e a partir dali nós temos na década de 80 o primeiro momento de prosperidade da região, que vai espocar, digamos, acontecer na década de 1890, após a República, que aí nós passamos a ter uma certa autonomia e surge o primeiro governador, o Eduardo Ribeiro, que é ele também que, de certa forma, vai adotar o modelo que o mundo todo estava adotando, que era a questão do embelezamento, como um artifício mesmo. Embelezamento para atrair mão de obra, para atrair investidores, para desfazer a ideia de que era um lugar selvagem, perigoso, arriscado. Então aí instalaram serviço de bonde, eletricidade, distribuição de água, embelezaram as praças, construíram vários prédios públicos de grande formato, que o teatro vai ser o exemplo maior. O Teatro Amazonas é um show à parte. Tem peças trazidas de vários lugares da Europa. Na área externa, a cúpula tem 36 mil peças nas cores da bandeira do Brasil, importadas da França. As paredes de aço vieram da Escócia. Os 198 lustres e o mármore de Carrara das escadas, estátuas e colunas são da Itália. De volta para o largo, as pedras em formato de ondas, você sabe, né? Surgiram por aqui bem antes de Copacabana. Chegaram as peças do monumento, estava sendo montado em 1900 e estava sendo feito o piso da praça, que é um piso em pedra portuguesa, uma tradição de um desenho que vem de Portugal
e que, a princípio, é em Manaus que ele foi aplicado inicialmente. E, posteriormente, 2 décadas depois, é que teria sido usado em Copacabana. Nesse período, Copacabana era um lugar ermo, não tinha nem rua. E só mesmo alguém que passou a vida dormindo e acordando com essa paisagem privilegiada poderia escrever um livro descrevendo cada detalhe do monumento central do Largo. O monumento comemora o quê? A abertura dos portos, ponto. Mas que portos? Aí você pensa, 1808, com Dom João VI, não. É a abertura dos portos da Bacia Amazônica. É Dom Pedro II isso aí. Em torno de 1876. Então, apenas 10% das pessoas sabem disso. Então, no futuro, eu espero que nós tenhamos assim consciência de restaurar monumentos antigos que estão degradando. Preservar a nossa história. Preservar a história. As mudanças todas que aconteceram vieram para, de fato, trazer melhorias? Ou o senhor ainda sente saudade daquela época? Saudade nós temos porque era uma época mais segura. Claro que dá saudade, né? Mas o novo Largo, esse dos 354 anos de Manaus, traz o passado de roupa nova. Mantém a história, mas com outras cores, com aquela alegria que parece música para os ouvidos. É tanta coisa para celebrar. Você, por exemplo, o que mais gosta aqui em Manaus? É de morar aqui. Da comida regional, da beleza. Do peixe jaraqui. O Gabriel nem é daqui, mas pelo visto queria ficar, viu? Se você pudesse dar um presente para Manaus, o que você daria? Minha pessoa, para ficar aqui para sempre pescando. A gente sabe que Manaus é nosso ciúme, né? É a coisa mais linda do mundo, meu estado. E esse Teatro Amazonas é a coisa mais poderosa que nós temos aqui de beleza. Esse acolhimento que ele tem com o pessoal de fora que vem para cá e ele acolhe todo mundo. Agora, numa coisa a gente vai concordar. Em Manaus não tem nada melhor que o manauara. Povo forte, guerreiro, por vezes sobrevivente. Não tem cheia, muito menos seca que o faça desistir. Sem dúvida, o melhor de Manaus é o manauara. Parabéns, Manaus, 354 anos de história, de vivência. Parabéns, Manaus. Parabéns, Manaus, você merece. Manaus, minha cidade querida, parabéns pelo seu aniversário. Parabéns, Manaus, pelos seus 354 anos. Parabéns, Manaus! Muitos anos de vida para essa cidade maravilhosa, berço da Amazônia!